Sejam todos bem-vindos, participantes do GoRN, com a nossa palestra, Soft Skill e Hard Skill, o que define o protagonismo profissional. A ideia aqui é estar trazendo uma reflexão sobre esses dois tipos de habilidade e o que isso teria impacto na tua carreira, no teu protagonismo diante de tua vida profissional. Meu nome é Geilson França, eu sou psicólogo por formação, tenho algumas pós-graduações, formações, todas voltadas para a parte de pessoas, de gestão de pessoas, de coach, de mentoring. Atuo já em torno de uns 20 anos com a parte de consultoria em gestão de pessoas, em algumas empresas da região. Hoje eu estou falando em nome da ActiveSoft, uma empresa da parte de desenvolvimento de software na área educacional. Então, eu acho que esse tema é um tema bem dentro do contexto que nós estamos vivenciando. Ele não é tão novo quanto algumas pessoas podem considerar. Ele faz parte de uma realidade profissional que a gente precisa estar atento a ela. Inicialmente, eu até gostaria de colocar as questões de algumas ideias e alguns pontos antes de entrar no tema propriamente dito. Não considerem esse momento como receitas, e não tem um passo a passo, são algumas reflexões, alguns insights frente a esse tema. É importante colocar que são percepções, de um profissional, e aí neste caso agora você pode concordar ou discordar, mas são reflexões de um profissional que atua na área há algum tempo, em algumas realidades, e essas realidades a gente vai juntando e compondo aí um leque de informações, de know-how. Deixei com a mente aberta, porque pode ter algumas provocações aí de informações frente a que postura profissional você teve até então. Então, vamos lá. Dentro dessa realidade, o tema protagonismo profissional tem a ver com toda e qualquer profissão, independente da área que você atue, que carreira você está seguindo hoje, que carreira você pensa em seguir. Mas o que é importante considerar, para aquela carreira que eu estou me direcionando, quais são as soft e hard skills necessárias e utilizadas, ou que o mercado está desejando e demandando, para os novos profissionais. E eu trouxe essa figura aí do Cirque du Soleil, que eu acho que ele trata bem essa questão do protagonismo, do que é coadjuvante e do que é figurante. Nas obras literárias, isso é bem conhecido já, o protagonista é aquele que assume a frente daquela obra literária, seja um cinema, seja um filme, seja uma peça de teatro, seja um livro, tem ali aquela figura do protagonista, Tem o coadjuvante, que aí é aquele que contracena, mas ele não está à frente, e o figurante que está ali por trás. Nessa figura aí de uma apresentação do Cirque du Soleil, você pode ver aí quem seria o protagonista, Essa pessoa que está à frente, que está ali, numa acrobacia, ela está assumindo o protagonismo dessa cena. Quem seria aí os coadjuvantes? Essas pessoas que estão contracenando com ele, mas que não estão nessa posição central. E os figurantes? Quem está ali por trás? Se a gente for pensar isso numa carreira, seria interessante você ser coadjuvante ou figurante da sua própria carreira? Isso é um primeiro questionamento. Será que isso seria realmente positivo na carreira de um profissional? Ele assumir uma posição de coadjuvante ou de figurante, porque figurante é cenário, Figurante ele não tem um papel efetivo e direto naquela obra, naquela situação. Pensando no caso de uma carreira, a tua carreira você delega para outras pessoas? Quem dirige a tua carreira é você mesmo? É a empresa que você trabalha? Porque o que seria um profissional protagonista? É aquele que define, por onde ele vai caminhar, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver, em que empresa ele vai trabalhar. Então, tudo isso estaria dentro desse protagonismo. Ao longo da nossa conversa, a gente vai esclarecendo ainda mais essa posição. Mas aqui a gente já tem uma primeira linha de raciocínio. É interessante eu estar delegando às pessoas a minha carreira, a minha vida profissional. Isso é positivo para mim? Será que eu não estou terceirizando responsabilidades? Então, já fica aqui alguns questionamentos.
Pensando nessa linha de o que é que seria, que aí já seria para poder dar um esclarecimento, pode ser que alguns dos participantes já tenham ouvido falar dessa diferenciação, outros ainda não, e aí a gente parte aqui de uma ideia de diferenciação e o que é que seria cada uma delas. A hard skill, elas seriam aquelas habilidades mais técnicas, e as soft skills, as mais comportamentais. Alguns autores, se vocês forem buscar, ler, né, alguns autores pensam comportamentais sociais, né? Mas eu considero aqui como comportamental toda e qualquer habilidade comportamental, e eu vou descrever isso ao longo do nosso momento. No caso das hard skills, que seriam as técnicas, cada profissão vai ter a sua, né? Então, essas habilidades, né, e conhecimentos adquiridos ao longo de estudos, experiência, formação, leitura. Então, são aquelas habilidades que é possível serem adquiridas direcionada para a X atividade e que tenham a ver com a atividade, tecnicamente falando, né? Se for pensar em um mecânico, na questão mais prática, operacional, do conhecimento de funcionamento de um motor, por exemplo, estaria aí. Se formos pensar em um desenvolvedor de software, nós teríamos aí quais são as linguagens de programação, quais são as formas, né, de entendimento de conexões com o que ele está apresentando para o cliente. Estariam focadas mais em conhecimentos mais técnicos, provavelmente mais informações de software e linguagens de programação. Então, seria aí alguns pontos só para dar essa diferenciação. Por que é importante? E talvez vocês vão perceber já de cara que eu vou estar me direcionando muito mais para as soft skills e muito menos agora, a partir de agora, para as hard skills. E por que isso, né? Porque as soft skills, elas, apesar da palavra ser soft, né, as soft skills, elas são mais difíceis de serem desenvolvidas. Porque as hard skills, elas podem ser adquiridas através de curso e formação de maneira geral, né? As soft skills, elas precisam ser desenvolvidas por questões pessoais, né? Características pessoais. É uma evolução do próprio profissional enquanto pessoa também. E quando eu colocar alguns exemplos de quais são essas características, vai ficar bem mais claro. Essas duas últimas frases aí desses dois blocos, é importante colocar que as hard skills, elas tendem a ficar obsoletas ou substituídas com o tempo. Por quê? Porque as coisas vão mudando, né? Se a gente for pensar em tecnologia, então quase todas as áreas são atingidas por tecnologia, então elas vão mudando ao longo do tempo e por isso elas podem ser substituídas. Eu gosto de um exemplo, para ficar bem claro logo, por exemplo, da datilografia, era um tipo de habilidade técnica que era utilizada ou solicitada antigamente, bem antigamente, e hoje em dia ela não está presente em nenhum currículo, ninguém nem pergunta sobre ela, né? Então era uma hard skill que tinha numa época sua importância e que perdeu aí o seu efeito. No caso das soft skills, eu acredito, né, acredito como sendo uma premissa, de que elas vão se acumulando ao longo do tempo. Né? Então, elas não vão se apagando ou vão sendo substituídas, elas vão, de fato, se acumulando ao longo do tempo, de uma carreira, de uma vida e das necessidades de mercado. Pensando aí numa linha de raciocínio de que o que é que define, então, a empresa contratar ou demitir um profissional? Então, pensando na contratação, as empresas se direcionam mais para hard skill ou mais para soft skill? Numa demissão, uma empresa demite mais baseado na falta de competências técnicas ou mais baseado em competências comportamentais? Então, vamos esclarecer isso. Pensando em contratação, a maioria das empresas ainda, isso tem mudado já tem evoluído um ponto, né, nesse item, mas muitas empresas ainda, né, se detêm a avaliações em contratações voltadas para hard skill. Então, ela vai ver lá o currículo, quanto tempo, formação, experiência, né? E aí, numa entrevista, avalia a mesma coisa, às vezes através de provas técnicas, né? Então, a tendência é que as empresas e os avaliadores busquem, né, basear a sua decisão de contratação em hard skill. Aí, nas contratações, tem esse grande peso ainda. Né? Algumas empresas têm trabalhado a ideia de um processo seletivo estruturado de uma forma que dê para perceber também as soft skills. Mas ainda é muito baseado nas hard.
Aí eu vou para a linha das demissões. No caso de demissão, aí é onde entra o que é bem interessante para os profissionais de hoje em dia, que eles acabam não percebendo que existem diversas habilidades que ele precisa desenvolver ao longo da carreira dele e ele não desenvolve. Por quê? Porque ele está tão preocupado em desenvolver as habilidades técnicas que aí ele esquece de desenvolver ou não dá o devido valor às habilidades comportamentais. E aí, quando chega um processo de desligamento, muitas vezes, e aí eu arrisco uma questão de número, né, 90% das demissões, vejam com seus amigos, colegas, parentes, né, ou até você mesmo de ter passado por alguma situação de desligamento, o que é que pesou naquele desligamento? O que é que levou a empresa ou o seu gestor anterior a lhe desligar? Provavelmente vai estar listado uma competência, uma habilidade comportamental. Então, a maioria das demissões, elas levam a se embasar, né, a decisão de tomar a saída ou não daquele profissional da empresa, baseada em questões comportamentais. Então, aqui já vai um alerta, né? Para os profissionais de qualquer área, seria importante e interessante ele estar equilibrando essas duas habilidades em momentos de feedback, de avaliação de desempenho, em momentos de autorreflexão, como é que estão esses dois leques, né, de habilidades. Por quê? Porque na hora que ele fica só focado em informação, ele está focado apenas em hard skills. Né? Se ele está pensando só em certificações, hard skills, em leituras, hard skills. O que é que ele tem desenvolvido além dessas hard skills? Então, ele precisaria estar buscando até feedbacks e retornos, até cursos e formações, leituras também, voltada para o desenvolvimento de questões comportamentais. Até para não ser pego de surpresa em um processo de demissão ao longo de uma carreira, né? Aquele processo de demissão talvez seja um dos mais delicados, você pega de surpresa de questões comportamentais e ele ter se preocupado tanto com as questões técnicas e esquecido dessa outra parte. Aí eu trouxe aqui, né, que eu acredito que seja importante, eu vou me deter a mais algumas e menos a outras, porque é uma listagem grande de soft skills. Quais são as mais demandadas? Eu tenho essa relação aí para vocês, e é importante colocar de que todas elas são bem atuais, e vocês vão perceber, podem ser que ao longo do tempo tenha mudado aí um pouco a nomenclatura, né, o nome daquela soft skill, mas ainda são bem atuais. E aí eu trago isso exatamente para que faça cada um, né, faça uma reflexão dentre essas habilidades comportamentais mais demandadas, como é que eu estou em cada uma delas. Então, proatividade, né, eu sou um profissional proativo, não pensem, né, e vejam, eu sou proativo ou reativo, né, eu sou até inativo. Algumas pessoas até colocam lá no currículo, numa entrevista, dizem que são proativas, mas na prática, quando acontece alguma coisa, ela não toma a frente, ela não assume o protagonismo daquela situação, e aí dizem que são, ou escrevem que são dizendo proativas, e de fato não são. Resolução de problemas, pensamento crítico, não é só aquela pessoa que faz o que mandam, né? Uma comunicação adequada, inteligência emocional extremamente importante, isso dá até um outro tema de palestra. Resiliência, né? A pessoa voltar ao seu estado de equilíbrio normal, mesmo com todas as dificuldades e adversidades ao longo, né, da carreira, do dia de trabalho. Flexibilidade e adaptabilidade, o momento que nós estamos atual, né, de pandemia ou de situações diversas que podem acontecer na carreira, que aquilo, de fato, tenha um impacto sobre você, mas que você consiga se adaptar a essas questões. Gestão de pessoas, liderança voltado também, não só a quem é líder, mas a qualquer profissional. Essa é outra, né, a autorresponsabilidade, eu chamo muito a atenção dela, porque as empresas não estão buscando pessoas apenas responsáveis. Né? No mercado geral, são pessoas que precisam ser responsáveis consigo mesmo, e elas se assumam para si, né? Então, que elas assumam para si a responsabilidade desse desenvolvimento pessoal, das próprias atividades, dos resultados, das entregas. Senso de propriedade, né? Ele fazer parte daquele grupo, não quer dizer que ele tem que passar uma eternidade, né, da carreira dele dentro daquela empresa, mas no momento que ele está lá,
naquela empresa, ou naquele grupo, naquele time, ou naquela atividade, que ele realmente faça parte, né, daquele grupo, ou daquela atividade. Autonomia, autogestão tem muito a ver lá com autorresponsabilidade, criatividade, não ser só um executor de processos, relacionamento, isso tem muito a ver com a questão das comportamentais, né, das habilidades comportamentais sociais. Empatia também tem a ver com as questões mais sociais, que é o se colocar no lugar do outro. Saber trabalhar sob pressão não é querer trabalhar ou gostar de trabalhar, mas é o saber lidar com situações mais de pressão, colaboração, partilhar, e aí é aquele chamado trabalho em equipe, orientação para resultados, não ser só pessoas focadas em executar uma atividade, mas sim dar um resultado ao final, gerenciamento do tempo, isso tem a ver com aquele outro item, né, lá, a autogestão, porque a pessoa não precisa que outras pessoas fiquem gerenciando o tempo dela e as atividades, estar aberto a feedback, isso tem a ver com uma outra habilidade que é muito chamada hoje de coachability, que eu falo já sobre ela, assertividade, um profissional que ele não é negativo, ele não é agressivo, mas sabe, né, a posição certa, que seria a assertividade. Tomadas de decisão, que é aquele que sabe tomar as decisões no momento certo, na hora certa. Eu não estou dizendo de tomar a decisão certa ou errada, mas dele tomar o posicionamento no momento que deve ser tomado e precisa ser tomado, que aprender a aprender, né, que está aberto a isso, que tem foco né, e direção, que ele tem um propósito, que ele esteja orientado para o serviço, para servir, e isso aí não tem nada a ver com atividade só voltada para o segmento de serviço, mas todos nós estamos servindo a alguém ou a algo, ou então existe lá na ponta um cliente, alguém que faz uso do nosso trabalho, então orientação para serviço e foco no cliente, né? O que é que o cliente quer? O que é que ele precisa? Eu ter esse foco. O próximo slide eu coloco aqui, porque normalmente são perguntas que surgem para mim em momentos de palestra, de encontros, treinamentos. Existe uma mais importante, e aí eu trago essas 4 como sendo um bloco de soft skills mais importantes, né? E aí eu falei daquela questão lá, da flexibilidade e adaptabilidade, e eu acredito que essas outras 3 aí estariam dentro dela. Inteligência emocional é um leque aí de questões, um conjunto de habilidades dentro de inteligência emocional, que tem a ver, né, desde a questão da empatia, desde a sociabilidade, da automotivação, do autogerenciamento, né, da autonomia, da gestão de si mesmo, tá nesse ponto aí. Tem a questão da autorresponsabilidade, que eu trago ela como um ponto principal. Existem muitos livros focando sobre isso, e como eu coloquei no slide anterior, é importante a gente não ficar preocupado apenas com qual é a minha responsabilidade, né? Eu entender que essa responsabilidade não é só porque alguém está me dizendo algo, mas porque eu assumi essa responsabilidade para mim e eu não fico terceirizando, né, erros, resultados, fracassos, né, e acertos, eu não terceirizo isso, eu puxo para mim. Eu não espero que alguém me dê um feedback, eu peço feedback. Eu não espero que alguém me diga o que eu tenho que fazer, eu já assumo essa posição. E eu vou ousar em dizer que essa daí pode ser a que seja mais pedida hoje em dia. E proatividade, que tem a ver com esses outros pontos aí. Então, eu trago essas 4 como sendo principais, porque acredito que as outras estão dentro dela. Mas se a gente ainda insistisse na linha de raciocínio de ter uma soft skill mais importante, aí essa é uma opinião minha, eu trago exatamente a coachability. Essa habilidade é aquela habilidade de receber o feedback, mas não só receber o feedback, isso é extremamente importante para entender essa soft skill, não é simplesmente receber o feedback, eu aceito aquele feedback que me foi dado. Não é apenas isso, mas também de conseguir absorver aquele feedback, aquele retorno, né, aquele direcionamento, aquela dica, e já conseguir utilizar no meu desempenho, na minha atividade, na minha carreira, no meu próprio desenvolvimento. Então, seria atuar de forma muito rápida sobre os feedbacks que foram dados ao longo da vida, né, independente, o feedback ele pode vir de diversas formas, ele pode vir informal, através de uma avaliação de desempenho,
mas ele pode vir de outras formas, então, estar atento a isso. Um outro ponto que seria, diante dessa mesma linha de raciocínio, mas a gente poderia estar pensando, peraí, mas todas as soft skills que foram relacionadas nesses slides anteriores, né, elas são necessárias para todos os cargos? Aí entra uma análise importante para a gente fazer, que aí eu estou falando aqui para um público muito abrangente, né, mas a gente poder ter esse nível de entendimento. Então, cada profissional, tentar investigar e entender quais são as competências necessárias para o seu cargo. E eu acredito que alguns já devem ter ouvido falar no CHA, né, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. Entender quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias, né, ao seu cargo, à profissão ou à carreira que você está direcionando. Então, essa linha de entendimento ela é importante, até porque vão existir soft skills mais demandadas para determinadas carreiras, determinadas posições, né, determinadas realidades profissionais. Em uma determinada segmento de empresa, tal soft skill é mais demandada, em um outro segmento, para o mesmo cargo, colocando aqui só como exemplo, uma recepcionista, em um outro pode ser outra habilidade. O que é importante? Aquele cargo dentro daquele contexto de segmento, de carreira, do momento atual. E aqui entra, obviamente, a questão técnica também, né? Por isso que a gente está direcionando tanto para soft e hard skills, que elas são complementares. Eu não gostaria de estar dizendo que uma é mais importante do que a outra, né? Em uma questão de equilíbrio profissional, é importante desenvolver as duas. Por isso que eu estou trazendo esse ponto aqui para vocês, que é conhecimentos e habilidades necessárias ao cargo e também a parte comportamental não ser esquecida. Então, entender isso. Como é que se busca isso? O mercado já existe, né, muitas informações dadas, né, de maneira mais gratuita e espontânea, mas também através de colegas profissionais, gestores, você pode buscar essa informação, profissionais da própria área que já estão, fazer um benchmark com outras pessoas de outras empresas, você consegue ter um pouco mais claro que habilidades são necessárias para aquele cargo ou carreira que você esteja se direcionando. Como aqui no GoRN tem muita pessoa voltada para a parte de liderança, ou que queira, né, ingressar na parte de liderança, eu quis trazer essas orientações. Em nenhum momento eu apagaria aquelas questões anteriores que foram colocadas para a liderança, aqui eu estou mais reforçando alguns pontos. Então, pensando em soft skill voltado para cargo de gestão e liderança, ser exemplo, ter disciplina, saber gerir o tempo, né, e priorizar as atividades, estar alinhado com os valores da empresa que você faz parte, aí entra aquela questão realmente do fit cultural, ter a disponibilidade de tempo para os outros, porque um gestor ele não pode estar mais focado só nas tarefas ou no processo, ele também tem que ter tempo disponível para as pessoas, ter uma boa comunicação, né, 50% do sucesso de um gestor é a comunicação, saber realizar feedback, né, e esse feedback, essa é uma outra metodologia aí, one-on-one, que é você estar muito próximo das pessoas, da sua equipe, e está dando feedback constante para ela. Algumas metodologias são até diárias, outras são semanais, mas ter esse feedback constante da equipe, que tem muito a ver com esse item 7, ser coach, treinar, estar sempre disponível para a equipe, para desenvolver a equipe. Habilidade para gerir conflitos e, consequentemente, saber delegar. Quando gerir conflitos, entra toda uma questão de que quando eu estou dentro de uma equipe, eu vou ter conflitos de pensamentos, de ideias, de tarefa, e eu preciso saber gerenciar isso. Saber delegar tem a ver com também saber delegar as atividades que eu tenho como leque de atribuições ou daqueles outros que estão sob minha coordenação. Capacidade de inspirar e encorajar, e aí entra a equipe como um todo. Eu não estou pensando aqui só na questão motivacional, né? E aí eu não vou entrar no tema motivação, mas indo pela linha do inspirar e encorajar as pessoas a serem melhor, inspirar para resultados, entregas, em se desenvolver, capacidade de tomar decisões e valorizar as pessoas. As pessoas é o item, né, dentre vários itens
de uma gestão é o item mais importante. De todos os, eu vou chamar recursos, entendo da melhor forma, né, de todos os recursos ou itens ou questões, né, a serem, como é que eu digo, coordenadas e acompanhadas, né, de um gestor, de uma liderança, são as pessoas, né, então ele precisa ter tempo voltado para isso, ele precisa dar tempo a isso, então ele precisa gostar de pessoas, ele precisa estar voltado para as pessoas. Como as mudanças históricas contribuem para essa determinação das soft skills, porque as soft skills, como a gente foi colocando da evolução né, histórica, e o mercado vem acumulando essas soft skills, eu considero que as mudanças fazem parte da vida. E se elas fazem parte da vida, da história da humanidade, o que a gente tem que fazer é entendê-las. Isso também faz parte de uma das soft skills que a gente colocou, que é a questão da adaptabilidade. Então, entender essas mudanças, compreender o que aquilo tem de impacto na minha profissão, na minha atividade, na minha carreira, e eu traçar os devidos direcionamentos. E para isso eu faço esse comparativo, né? A vida não é uma vida, a nossa vida, qualquer um, né, independente da área, estado social, nível e etc. A nossa vida, ela não é uma vida no aquário. Então, a vida no aquário, onde tem lá, né, o oxigênio, a alimentação dada regularmente, né, a limpeza regular, nenhuma ameaça vindo externa, todas as condições muito favoráveis ali dentro do aquário. A nossa vida não é uma vida no aquário. A nossa vida é uma vida no oceano. E quando eu colo do oceano, é que o oceano ele tem tempestades, imprevistos, predadores, situações mais tranquilas, situações mais tensas, conflitos, dificuldades. Então, a gente precisa compreender que a vida ela nos permite, né, várias situações, ou nos proporciona várias situações, e isso é que vai nos moldando, né, nos aperfeiçoando. Então, até considero aí todas as situações de vida, elas servem de aprendizado. Então, é nessa hora que eu coloco que as soft skills, elas sofrem, como é que eu digo, acréscimos ao longo da vida, de acordo exatamente com essas mudanças de mercado e históricas. E qual a relação das crises, e eu gostaria de colocar sobre isso agora, porque tem a ver também com o momento que nós estamos, e qual a relação das crises, que essa é só mais uma crise frente a tantas outras que nós já vivenciamos, com as soft skills, ou com a determinação delas. As crises, elas determinam, né, muitas mudanças, e essas mudanças têm a ver com as novas formas de fazer. As novas de fazer, por exemplo, um evento como esse, as novas formas de fazer a atividade, as novas formas de conduzir uma determinada equipe, de conduzir a determinados resultados, novas formas de aprender, novas formas de buscar conhecimento, novas formas de atender o cliente. Então, as crises, elas mexem com a nossa zona de conforto e elas fazem a gente aprender isto. É um momento também que surgem novas profissões, que surgem mudanças de carreira. Isso é importante colocar, que às vezes é aquilo que a gente precisava, é aquele momento que a gente precisava para mudar de carreira. E eu coloco essa pergunta aí e vou ser ousado numa resposta para ela. O momento que estamos vivenciando está criando novas soft skills. Eu vou ser ousado em colocar de que eu não acredito que sejam novas. Eu acho que esse momento que nós estamos vivenciando tem tornado mais evidente determinadas soft skills que a gente estava considerando como sendo, não, daqui a um momento ela será demandada, daqui a um momento ela vai tomar uma prioridade, né, em determinadas carreiras e profissões. Então, eu acredito que o momento atual ele tem criado essa evidência para algumas soft skills. Eu gosto muito dessa frase porque ela traz uma reflexão de como nós estamos frente à nossa carreira neste momento. Aí tem a ver com a nossa pergunta inicial, que é o protagonismo. Qual dessas soft skills determina o nosso protagonismo profissional e como nós estamos, né, diante desse protagonismo. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas para chegar onde você quer. Então, será que não está neste momento de você ajustar as velas, né? Perceber como está sendo este vento, para onde ele está soprando, aonde as coisas vão chegar, que tipo de mudanças o mercado está solicitando, e ajustar as velas para chegar ao teu objetivo.
Então, eu acho que vale a pena, ao invés de a gente estar se queixando do vento, se queixando da tempestade, ajustar essas velas. Qual a diferença do trabalho do século passado para o momento atual? Antigamente, se pensava, o bom profissional era aquele que simplesmente fazia o que a empresa queria, né? Então, a empresa que definia o que ele ia fazer, exatamente como uma máquina, né? Executar. A empresa definia, ele executava, perfeito, aquele é o bom profissional. Produtividade era sinônimo de cumprir tarefa, cumprir horário. Hoje, é desse jeito, né? Então, essa reflexão, ela cabe para a gente, no momento atual, cabe ser um profissional assim? Na minha área, no meu segmento de trabalho, cabe? Façam essa reflexão. Hoje precisamos de pessoas mais pensadoras. Pensador, todo mundo é, obviamente. Mas aí é interessante colocar aquele pensador no sentido de analisar as situações, ser proativo, né? Assumir responsabilidades, assumir erros, acertos, fracassos ou não, ter um propósito, um direcionamento, saber questionar de maneira assertiva. Então, isso seria pensadores, né? Tudo que é vivo aprende e se adapta. O que é máquina, o que é instrumento, fica obsoleto. Então, nós somos pessoas profissionais que precisamos, e estamos vivos, né, que precisamos, ao longo da vida, estar se aperfeiçoando, se adaptando, melhorando, né, desenvolvendo. Não evoluindo, mas sim, né, evoluindo sempre. Então, aí é onde está o grande X da questão. Nós estamos vivos, aprendendo e se desenvolvendo. Nós não somos máquinas, né? O ficar parado significa sermos máquina. E a máquina fica obsoleta, esperando lá que alguém chegue e dê um enter. E não, nós não devemos ser assim na nossa carreira, na nossa vida profissional. Qual o primeiro passo para assumirmos o protagonismo profissional? Esse é talvez um dos nossos grandes fechamentos, né? Mudança de mindset, mudança de mentalidade. Existe mentalidade, né, do mindset fixo, que aí fica mais focado lá no problema, na dificuldade, e o mindset de crescimento. Esse é um outro tema de palestra muito interessante. Então, ele está mais focado, né, de crescimento, está mais focado na solução. Ele não vê só o problema, ele já vê a solução daquilo, ele busca por ela, mesmo que ele não saiba, mas ele vai buscar por isso. Então, essa mudança de mindset, ela é importante, rever suas crenças, que são limitantes e que são fortalecedoras, né, as limitantes para a gente poder tentar trabalhá-las e eliminá-las ou minimizá-las, e fortalecedoras, quais são as crenças que lhe ajudam, que lhe dão suporte. Aí tem a ver com aquela, né, esse 3 tem a ver com a coachability, que é se abrir ao feedback, e considerar, né, que seria esse último quarto item aí, para assumir esse protagonismo profissional, que seria abrir-se ao aprendizado, considerando que todas as situações que nós passamos na vida, na carreira, mesmo que sejam momentos difíceis, mesmo que sejam até momentos de demissão, de perda, de não ganhar uma promoção, de o relatório não ser aprovado, né, e etc., situações outras que podem acontecer, considerar que o caminho, o aprendizado é um caminho, ele faz parte desse caminho, né, e a gente, às vezes, fica só querendo só acertar. Então, erros e fracassos fazem parte do aprendizado profissional. E indo já para uma finalização, eu acredito que tenha dado para vocês irem percebendo o que é que, de fato, define o protagonismo profissional, o que é que direciona. Eu vou considerar que é o equilíbrio dessas duas habilidades. O que pode acontecer é que os profissionais têm esquecido de desenvolver as soft skills. Então, eu trago para vocês o que define o protagonismo profissional. É o profissional entender e perceber que ele precisa desenvolver esses dois leques de habilidades, técnicas e comportamentais. Dicas de leitura aí para vocês, estão algumas dicas de leitura. Se eu pudesse chamar a atenção para 2 livros, mas todos são muito bons, todos que estão aí têm um efeito muito bom sobre todos esses aspectos que nós abordamos. Pensando em feedback, esses 2 de baixo aqui, eu preciso saber se estou indo bem, e obrigado pelo feedback. A questão de autorresponsabilidade, esse de Paulo Vieira, também, que é a questão da autorresponsabilidade, entender o que é isso, frente à vida, né, o livro traz frente à vida, não só frente
a carreira profissional. E os outros também trazem, de uma forma até soft, light também, esses mesmos aspectos que nós abordamos até agora. Tá? Então, são dicas para vocês de leitura. E eu finalizo com insights finais, também 2 frases que eu considero importantes, de Albert Einstein, que trazem uma reflexão. Diante do que a gente colocou, né, do soft skill, hard skill, o que é que define esse protagonismo profissional? Eu quero ser protagonista da minha carreira ou não? Eu quero terceirizar a responsabilidade sobre minha carreira ou não? E aí eu trago esses 2 insights finais. Os problemas mais importantes com os quais nos deparamos hoje não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que estávamos quando criamos aquele problema. Então, nós precisamos dar saltos de desenvolvimento. Então, nós precisamos sair da zona de conforto, daquela mesma visão e daquela mesma percepção das situações que nós estamos vivenciando. E loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Nós precisamos fazer de uma maneira diferente, então precisamos nos comportar frente à nossa carreira de maneira diferente. Quem já está nesse caminho, massa, ótimo, show. Mas como eu estou agindo frente à minha carreira, eu tenho direcionado a minha carreira de uma maneira que deveria ser diferente, para eu ter resultados diferentes. Então, eu concluo aqui com vocês, agradeço a atenção e o direcionamento para essa palestra, ter vindo até, né, ter se direcionado pelo nosso tema. Até mais e até uma próxima oportunidade.